Um grupo de interesse se reuniu para tentar um acordo entre o governo Lula e o Banco Central. Que grupo é esse? Que grupo de negociadores é esse? É o dos banqueiros. Agora a coisa ficou séria, Mônica. Bom dia. Megali, bom dia a todos. Pois é o seguinte, Megali, eu tive uma conversa, né, com um grande banqueiro brasileiro nesse fim de semana. Você vê que eu trabalho fim de semana também, né? Sexta, sábado, domingo, tô aqui trabalhando. Só não trabalha conosco, né? Entrar aqui com a gente não quer. Ligar pra Band News que é bom nada. Se oferecendo. Para vocês, né? Tô aqui falando. Mas não ganho como os banqueiros, mas trabalho mais que eles, talvez, ou como eles. Sem dúvida. Justo, mãe. aí sim. Toma essa, banqueiros. Mas, cara, então é o seguinte, o que eu apurei? Quer dizer que o mercado financeiro se mobilizou, né, para tentar melhorar a relação entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o Banco Central, né? E a expectativa é que também Lula possa aderir a um armistício, se é que ele vai ocorrer. Né? Esse banqueiro falou o que para mim? Falou que esteve com o Campos Neto, conversou com o Campos Neto em Miami, né? E que o Campos Neto teria sinalizado que a ideia dele não é levar o país a uma recessão, como Lula tem dito nos bastidores, como outros economistas têm alertado. Né? A expectativa é de que depois que o Fernando Haddad anuncie medidas de ancoragem fiscal, medidas para combater o déficit fiscal, a situação se melhore e que os juros possam baixar nos próximos trimestres, ou no segundo ou no terceiro trimestre. O que me disse esse banqueiro? Ele falou o seguinte: o Banco Central muitas vezes precisa latir alto para atuar com suavidade, porque se ele latir baixo, ele vai ter que atuar com maior dureza, né? Porque isso é uma questão do mercado, o mercado é que vai precificando no futuro, o mercado vai criando a expectativa sobre a inflação, sobre outros números e vai subindo os juros por conta própria. Então, para domar essa inflação futura, para domar esses juros futuros, o Banco Central precisa latir alto, né? Foi o que me disse esse banqueiro. Disse que depois conversou com o Fernando Haddad e disse que relatou ao ministro as impressões sobre essa suposta boa vontade do Roberto Campos Neto com o governo, não com o governo especificamente, mas com a situação econômica, e que então, portanto, estaria esse diálogo aí mais ou menos estabelecido. Diz ele justamente isso: Campos Neto é um homem do diálogo, não é uma pessoa de rupturas. Inclusive, Megali, tem uma grande expectativa, e essa vai ser notícia, vai ser manchete, obviamente, nos próximos dias, de um encontro já marcado entre o Fernando Haddad e o Roberto Campos Neto para o dia 16, porque vai ser a reunião do Comitê de Política Monetária. Então, eles integram o comitê, ele, Fernando Haddad, Roberto Campos Neto e Simone Tebet. Então, eles vão ter que se encontrar. E a expectativa é que eles se encontrem num clima mais ameno, né? Ele disse também para mim, esse banqueiro, que o presidente do Banco Central, ele diz que esse mal-estar entre os dois possa ter sido precipitado, porque ele foi causado por aquele comunicado do Comitê de Política Monetária, dizendo que os juros iam ficar altos no Brasil até o fim do ano, mas que se o governo tivesse esperado pela divulgação da ata, que detalhou a decisão do Banco Central e que foi divulgada 6 dias depois, essa ata fazia elogios a iniciativas do Haddad, então que se tivesse esperado um pouco a ata, talvez o clima não tivesse azedado. O fato, né, o Megali, é que o Banco Central tem sofrido críticas. Por um lado, a gente teve aqui uma entrevista muito boa no Canal Livre ontem do economista André Lara Rezende, em que ele fala que a situação fiscal brasileira não justifica a manutenção de juros tão altos e que esses juros altos podem levar o Brasil a uma recessão séria. E essa é a chave, né, Megali? Essa é a chave. O que acontece se o Brasil entrar numa recessão séria? O governo Lula vai por água abaixo, né? Os maiores atingidos, né, os mais atingidos, vão ser justamente aqueles trabalhadores de baixa renda, que foi o setor do eleitorado que elegeu o Lula. Lula ganhou em um só segmento do eleitorado, de acordo com as pesquisas, no segmento de baixa renda. Quer dizer, se você provoca uma recessão, afetando dramaticamente a vida dessas pessoas, piorando ainda mais a vida dessas pessoas, o que vai restar do governo Lula? Né? Vai entrar num período de instabilidade grande. É isso que o governo quer evitar, e o governo tem muita desconfiança em relação ao presidente do Banco Central, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os defensores do Campos Neto, ou a turma do deixa disso, dizem que não, que ele está só esperando o anúncio das medidas do governo e que a autonomia do Banco Central será
mantida, preservada, garantida, porque ela está em lei e isso não vai retroceder. Então, nós temos aí esse jogo de forças e a expectativa de que essa semana aí tenha finalmente uma bandeira branca e o Brasil possa entrar numa rota aí, essa área, essa disputa entre Banco Central e governo, entre numa rota de tranquilidade, porque a gente precisa disso, né, Megali, para ver se esses juros baixam mesmo e se a economia roda com maior velocidade.